Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre gestão e representação de consumidores no Mercado Livre com o Fábio Berreta, que é especialista em mercado de energia com mais de 20 anos de experiência, mas o mais importante, ele é professor da nossa escola. Mas antes de passar a palavra para o Fábio se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, fevereiro de 2024, nossa assinatura já conta com mais de 280 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Fábio, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Primeiro, obrigado mais uma vez à Rede aí pela oportunidade, né, e pela participação em um novo Redcast. Para quem não me conhece, Fábio Berreta, além de professor da Rede, que isso é muito importante hoje, eu acho, para mim, eu tenho aí 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje eu atuo por aqui no Rio de Janeiro, uma empresa espanhola, mas eu já trabalhei na CCE, isso é um importante fundamento aí para mim, né, pela base do mercado, mas em grandes empresas do setor, comercializadoras, sempre trabalhando na área de migração de clientes, gestão de clientes, sempre na área de back-office. Então, assim, por isso que eu estou aqui para falar um pouco dessa área tão importante, como eu já falei no primeiro curso que eu dei para a Rede, né, sobre migração, dando continuidade nesse processo aí, agora falando um pouco de representação e gestão de clientes, nessa época que a gente está vivendo aí de abertura de mercado, né, uma nova fase aí do mercado de energia. Exatamente, esse curso que está aberto agora e que vai começar depois do Carnaval, no finalzinho de fevereiro, foi justamente um pedido desses alunos que fizeram o curso de migração, né, Fábio? O pessoal pediu, olha, a gente agora quer saber, depois que migra, como faz a gestão desses clientes? Então, foi realmente um pedido, ele é quase que uma continuidade. E lembrando, né, que o curso de migração está disponível na assinatura da Rede, né, Fábio? Então, quem tem interesse nesse curso de migração também é só assinar a Rede e já fica lá embutido na assinatura, tem esse curso e outros também que estão embutidos lá. Mas vamos falar hoje de gestão e representação desses clientes. E aí queria, lógico, te agradecer, né, mais uma vez, você já é patrimônio da escola, e eu queria começar te pedindo, explica para a gente qual o papel desse gestor de energia nesse contexto de abertura de mercado, né? Agora, em janeiro de 24, teve a portaria 50, que liberou para todos o grupo A. E aí vem até aquela pergunta, o consumidor varejista realmente ele precisa ter uma gestora? Porque às vezes esses conceitos se confundem, né? Gestor, representação, o próprio agente varejista. Dá uma clareada para a gente aí, Fábio. Seguinte, Fabiola, eu acho que o importante de se entender é que o gestor ele tem uma importância fundamental no processo, né? Como a gente viu, tem todo o processo de migração, todo o caminho lá para o cliente chegar a ser um consumidor livre. E aí ele vem o pós. Ok, estou no Mercado Livre, sou um cliente livre, mas e aí, o que que eu faço, né? Eu não posso simplesmente estar no Mercado Livre e, como eu brinco, virar um cativo dentro do Mercado Livre, né? De repente ficar preso sempre ao mesmo fornecedor de energia e não aproveitar tudo que o Mercado Livre oferece. E aí que é o papel do gestor, né? O papel do gestor é exatamente esse: mostrar tudo aquilo que o Mercado Livre oferece, encontrar as oportunidades, é, as novas oportunidades, quais são os benefícios, onde eu posso economizar mais, e mostrar se realmente aquilo que foi oferecido no contrato, na migração, está sendo cumprido. E o fundamental na parte do varejista, que muita gente tem dito, o varejista é muito simples, não precisa de um gestor. Pelo contrário, exatamente por ser simples, é o que eu digo que o varejista precisa mais ainda de um gestor. E porque é o seguinte, uma grande empresa, uma grande indústria que tem lá, que é o seu consumidor livre, que é o atacadista, digamos assim, que agora a gente está chamando, né? Ele tem uma estrutura, ele tem uma área de manutenção, ele tem uma
uma área de engenharia, um diretor de energia, alguma parte envolvida, que pode, de repente, acompanhar, entender um pouco, se envolver e, de repente, até monitorar um pouco isso. Agora, vamos pensar naquela pequena indústria, na padaria, na farmácia. Quem vai saber? Quem vai acompanhar? Quem vai olhar um relatório comparativo de migração? Se está tendo aquela. As empresas estão chegando com aquela história de economia garantida. É garantida mesmo? Você está tendo aquele desconto que foi prometido? Ah, não é garantido, é um preço fixo. Tá? Aquele encargo que está sendo cobrado é aquilo mesmo que está sendo cobrado? Então, assim, é fundamental que a empresa contrate um gestor. É fundamental que a empresa tenha esse gestor para acompanhar a, a migração, o dia a dia do consumidor, né? Durante o período que ele estiver no Mercado Livre, seja ele varejista, seja ele atacadista, consumidor especial, consumidor livre, independente do tamanho dele. E cabe ao gestor, porque assim, a gente entra num paradoxo, né? O consumidor varejista, como eu falei, é um consumidor menor, uma empresa menor, que tem um custo menor, né, de energia. E você tem uma quantidade maior, consequentemente, de clientes. Então, você entra num paradoxo de tipo, você tem que cobrar menos e oferecer mais, né? Então, cabe também ao gestor, acho que isso é a parte mais divertida, vou falar assim, para nós gestores, né? De desenvolver isso, perceber, o gestor precisa hoje perceber que a tecnologia tem que entrar hoje mais, cada vez mais na gestão. Você tem que desenvolver sistemas, você tem que desenvolver plataformas, você tem que entender como fazer essa gestão de uma maneira rápida, ágil e fácil para o cliente perceber e receber as respostas. A gente tem aí aplicativos, sistemas, relatórios, tudo isso para mandar para o cliente de uma maneira ágil e fácil, para que ele também não seja onerado. Você não tem como cobrar grandes quantidades financeiras de um consumidor que consome, que gasta aí 5, 6, 7 mil reais de conta de energia, entendeu? Então, tudo isso é um desafio também para o gestor, mas é fundamental que o gestor faça parte do dia a dia, independente, de novo, se ele é um atacadista ou um varejista. É preciso que o varejista entenda que ele tem sim que ter um gestor. Essa ideia de que, tipo, olha, consumidor varejista é simplesinho, basta só um relatóriozinho mensal, tá por fora, entendeu? Muita gente corre o risco aí de ser enganada, ficar para trás e ter prejuízo. A gente sabe, a gente já viveu muito disso. O Mercado Livre é excelente, dá ótimos resultados, mas se mal administrado, pode dar dor de cabeça também. Muita empresa aí a gente sabe que já passou por maus bocados, teve resultados aí ruins, porque foi mal administrada ou foi mal orientada dentro do Mercado Livre, né? E com esses momentos aí que a gente vive de preços baixos, dá uma falsa sensação de segurança, né? De que, tipo, olha, nunca mais esse preço vai subir, né? Para o resto da vida a gente vai ter PLD mínimo, né? E a gente sabe que não é assim, a gente já passou por momentos assim, como já passou momentos que nunca mais o preço vai baixar, né? Sempre vai estar lá em cima. E a gente sabe que o mercado é variável, o mercado é circular, então tudo isso faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia do gestor, e é para isso que ele está lá, né? Para te orientar, para você saber exatamente o momento em que você tem que tomar as decisões, fazer as coisas certas para não correr o risco de novos prejuízos, né? Ou de ter algum problema e ser um infeliz no Mercado Livre, que não é essa a ideia, né? A ideia é que você tenha todo o benefício que o Mercado Livre traz para todo mundo, né? Muito interessante, Fábio, pegando um gancho do que você falou aí, né? A falsa impressão desse paradoxo, né? O pessoal acha, ah, não, um consumidor de 300K vai dar 1/10 de trabalho de um consumidor de 3 mega. Não, vai Não, dar tão ou mais trabalho, né? Dependendo do tipo de contrato, se é um contrato, provavelmente o de 300K não é um contrato com SaaS, com modulação, é um contrato de curva de carga, né? Que é um trabalho bem maior do que o que você vai ter com um consumidor de 3 mega, que provavelmente é um contrato, de repente, até flat, um dos contratos que ele tem, enfim. Então, não caiam nessa cilada, né, de achar que o consumidor varejista dá menos trabalho, porque não é assim, né? Então, acho que é bem legal você ter alertado isso aí, porque às vezes os conceitos que circulam aí em paralelo, né, no mercado acabam levando realmente
quem eventualmente está até trabalhando com GD, a gente sabe que tem muita gente que está migrando de GD, né? Pessoas que têm empresas de GD migrando para comercialização varejista. E assim, gestão de consumidores varejistas é bem mais complicado. E aí eu queria te perguntar, já na sequência, como a gestora ela precisa se adaptar para atender esse novo mercado? Você falou um pouquinho de tecnologia, plataforma, o que mais você vê aí como itens essenciais de sobrevivência para se adaptar a esse novo mercado? Ô, Fabiola, a gestora ela precisa entender exatamente isso. Ela precisa entender que é um cliente novo. É um cliente que ela não está acostumada a lidar. É um cliente que, assim, não entende nada e não vai entender, não é o perfil dele. Ele nunca vai ter uma área de energia, entendeu? Como a gente estava falando, um cliente de 3 mega ou como clientes de 15 mega, 30 mega, que vão ter uma área específica para isso. Não, é um cliente que quer saber uma única coisa. Qual é a minha economia na conta de energia? Só isso, né? Como a gente já foi, fazendo um paralelo, lá atrás, hoje está um pouco mais calmo, mas quando logo que a gente teve a mudança na nossa questão de telefonia, né? Que a gente, qual é o código, né, que a gente usa para discar, qual que é a operadora mais barata, né? O consumidor hoje ele está mais ou menos nisso. Qual a forma mais barata de eu ter energia para o meu negócio, né? Então o consumidor ele está nisso. Então a gestora ela tem que perceber exatamente o seguinte, tipo assim, olha, o que eu tenho que oferecer para esse consumidor que ele tenha uma opção mais barata, que ele entenda que não adianta ele querer ficar pulando de galho em galho, que ele não pode, ele vai ter um contrato assinado, ele tem regras a seguir. Eu tenho que deixar isso muito claro para ele, de uma maneira que ele entenda as dificuldades, os riscos. Eu tenho que me precaver dos riscos também sem onerar o consumidor, porque assim, o comercializador e o varejista vão estar com os riscos, mas o gestor também, porque assim, é um valor baixo que simplesmente o consumidor pode deixar para trás. Então, você tem que se precaver em relação a isso, deixando tudo muito claro, muito sempre transparente com o consumidor. E se preparar exatamente com as informações. Quais são as informações que você vai passar para ele? Deixa sempre muito claro o que ele quer receber. Não adianta hoje o gestor, a gente está numa época que, assim, antes o gestor fazia relatórios mirabolantes, né, com curva de consumo, como você falou, SASO, Flex, relatório de perdas, um monte de relatório de 20, 30, 40 páginas, que vamos falar a verdade, eu acho que nunca nenhum gestor de empresa na vida olhou um relatório desse, tá? Não, o consumidor não vai querer isso, ele vai querer um relatório simples, um conceito básico, mas que assim ele possa acompanhar. Então, o mais ideal é que de repente, pô, será que você consegue enviar um relatório diário para ele, com alguma informação diária? Como está sendo o meu dia a dia? Então, para isso que a tecnologia está à parte. Ele consegue. Hoje todo mundo olha aplicativo. Hoje, cara, você não vai numa empresa hoje, você não vê um gerente sentado na mesa olhando no computador, trabalhando no computador dele. Ele está de pé atrás de um balcão no notebook dele, ou de repente num tablet ou num celular. Então a gestora tem que perceber isso. Ela tem que estar no tablet dele, tem que estar no celular dele, tem que estar no WhatsApp. Então o gestor ele precisa ter essa flexibilidade, tem que estar próximo ao cliente, tem que estar mandando informações diretas. O consumidor ele tem que estar recebendo informações constantemente, mas informações úteis, não informações do tipo, olha, essa regra está sendo votada na ANEEL. Não me interessa isso. Porque é o seguinte, se outro gestor for bater lá e for levar uma coisa que para ele é R$ 5 mais barato, para ele faz diferença. Se você levar, mas R$ 100, cara, R$ 100 uma conta de R$ 4.000 faz diferença pro cara. Entendeu? Então, assim, ele precisa ter essa coisa, tipo, leva benefício para o seu consumidor. Menos burocracia, menos informação inútil e benefício para ele. Apresenta que você está lá, não deixa ele se sentir um número, né? E por isso eu falei, de novo, é um paradoxo, porque você tem menos dinheiro entrando e mais serviços saindo, mas trabalhar em escala, você vai ter que aprender a trabalhar no varejo, como as grandes lojas de varejo trabalham. A gente vai ter que aprender com as grandes lojas de varejo, que aprenderam a trabalhar, por exemplo, durante a pandemia, a atingir grandes públicos, né, de maneira diferenciada, para conseguirem sobreviver. É assim que as empresas de gestão vão sobreviver. Como as comercializadoras também precisaram mudar. Elas precisaram mudar o padrão delas,
de buscar clientes, de vender energia, de buscar o lucro delas, para poder absorver os consumidores varejistas. Então, é uma mudança de mentalidade. Então, por isso que eu acho assim, o mais importante para o gestor e o mais difícil também é entender que é um público novo. A gestão, eu vou falar isso bastante no curso, a gestão em si continua a mesma. As informações são as mesmas. É isso que eu falo. O consumidor de 100 mega, o eletrointensivo, tem as mesmas informações na CCE, na distribuidora, que o consumidor de 0,3 mega. As informações são as mesmas, ele é um consumidor de energia. Ninguém tem uma informação diferenciada do outro. Agora, as necessidades são diferenciadas. Entendeu? Então, é isso que o gestor precisa preparar a sua equipe. Não adianta eu querer misturar gestor de grandes clientes com gestor varejista. Você precisa separar equipes. Você precisa separar os gestores. Olha, eu tenho uma equipe de gestão de varejista e uma equipe de gestão de atacadista. E essas equipes são distintas. Elas não podem querer trabalhar juntas. Entendeu? Então, tudo isso é uma mudança de perspectiva, uma visualização que as empresas de gestão vão ter, e principalmente as pessoas que estão começando. Eu foco muito nas pessoal que está começando, né, Fabiola? A gente vê muito na rede, eu vejo muito nas mentorias, né, que você dá lá, pessoal recém-formado, querendo começar tudo, e de repente sai a neura, né, de querer começar a atender todo mundo de uma vez só, né? E não é assim, né? Então você tem que escolher um nicho para onde você vai. Então acho que isso é importante. Se você vai atender varejista, deixa os grandes clientes de lado, senão você não vai atender nenhum nem outro. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Qual é o seu caminho? Você vai para o varejista? Ok, então você vai aprender o varejista. Você vai para os grandes clientes? Tudo bem também. Então, mas eu acho que a gestora é isso, é entender que está vindo uma onda de novos clientes, e isso é fundamental, você entender como você vai oferecer o teu serviço para ele de uma maneira eficaz, rápida, e ganhar com isso. Afinal de contas, a gente trabalha para ganhar também, né? Muito interessante, Fábio. A sua fala me fez recordar, num passado não muito distante, né, que a gente não tinha o conceito dos assessores de investimento das corretoras, né? Então você pega aí XP, BTG, né? Todos essas plataformas digitais. Então a gente tinha o conceito do quê? Do gerente do banco, né? Então era o banco e o gerente. E aí de repente surgiu esse assessor de investimento com um papel que no início a gente não entendia muito bem, né? Então é um pouco esse caminho aí, né? Eu acho que esse papel do gestor, ele fica um pouco parecido com esse assessor. E aí vem a minha pergunta agora, polêmica. Pegando até o gancho desse exemplo, porque uma das coisas que o assessor de investimento ele se coloca é que há menos conflito, né? Em relação, por exemplo, o gerente do banco que quer fazer com que aquele cliente do banco compre cada vez mais produtos, que às vezes são produtos que não são interessantes e caros, né? E aí minha pergunta polêmica é o seguinte: por que o consumidor deveria escolher uma gestora independente desse seu fornecedor, fazendo esse paralelo aí do gerente do banco, né, versus o assessor? Enfim, há benefícios realmente? Por que optar por uma gestora independente? Vamos lá, comercializadoras, desliguem os seus celulares, os seus podcasts. Não ouçam o que eu vou falar agora. Depois eu não sei porque que tem comercializadora que não gosta de mim, né? Mas tudo bem. Não, mas ó, tem Não, tô espaço no brincando. mercado para todo mundo, né, Fábio? Então, assim, eu acho que é Não, tem, importante tem sim. saber o Não, outro lado, né? não, todo mundo se entende, todo mundo se respeita. E eu sempre falei isso, mesmo quando eu trabalhava em comercializadora, eu acho que sempre é uma ideia que eu trago nesses meus 20 anos, e sempre falei isso dentro das comercializadoras, e sempre lutei para que as comercializadoras trabalhassem assim. Como eu falei no começo, usei uma frase que eu uso a vida inteira, que assim, não adianta o consumidor deixar de ser cativo da distribuidora para ser cativo do fornecedor. E isso acontece já no Mercado Livre e atacadista, quando você assina um contrato de 5, 10 anos, onde nem o excedente você pode negociar com outras contrapartes, né? Eu achava isso um absurdo quando eu comecei a trabalhar, do tipo, cara, ou seja, você é livre, mas nem tanto, né? Tipo assim, você é livre desde que o seu fornecedor autorize você negociar com alguém, né?
E aí, muito isso que eu vejo agora com o varejista e também com o atacadista, né? Acho que cada um tem o seu negócio. Acho que o fornecedor de energia, seja ele um gerador, um comercializador, o negócio dele é vender energia, comercializar energia. O gestor, ele faz uma gestão, então ele tem uma visão. O cliente dele, o negócio dele é oferecer o melhor resultado para o consumidor. O gerador, o comercializador, o negócio dele é oferecer energia elétrica para o consumidor e ganhar dinheiro com isso, tá? Então, assim, eu acho que o ideal são que sejam empresas diferentes para que não haja nenhum conflito e não haja nenhum lá na frente, tipo, mas eu acho que essa energia está um pouco cara só porque ele também é o meu gestor. Será que ele buscou realmente energia mais barata no mercado? Será que ele me ofereceu as melhores condições? Não, então, acho que assim, acho que quando você contrata uma empresa de gestão, você vai virar para ela e falar assim, olha, eu quero o melhor preço limitado a esse tipo de empresa, você vai criar um rating aí de empresa que você quer, você pode limitar as empresas que participam, olha, eu só quero empresas com tais características, eu só quero geradores, eu não quero comercializador, eu só quero comercializador de tal nível para cima, ok, você pode criar um filtro, tá? Isso faz todo sentido, e fazer uma rodada de preços, ver o que oferta, e aí você tem a certeza de que você foi buscar o melhor negócio. E também depois, durante o período do contrato, você vai buscar as melhores oportunidades que aquele contrato oferece. Não que eu esteja falando, assim, muitas vezes algumas pessoas não entendem e falam, Fábio, você está querendo dizer que você vai buscar, às vezes, coisas melhores, depois romper contrato. Eu falei, não, não, eu sempre busco as oportunidades que o contrato atual me oferece. Então, se aquele contrato me oferece uma flex e eu posso usar uma flex inferior para poder aproveitar uma oportunidade, ou tem uma sobra e eu uso a sobra e vendo no mercado por um preço melhor, não sou obrigado a vender, fazer uma revenda para quem me vendeu energia. Ou seja, eu posso trabalhar aquela oportunidade, eu vou trabalhar em prol do meu cliente, para que ele tenha uma oportunidade melhor. Então, é aproveitar a melhor oportunidade. Se você tem a gestão, eu brinco para os consumidores que têm a gestão do próprio fornecedor, eu falo assim, me fala quantas vezes você vendeu o excedente para alguma empresa que não seja o seu próprio fornecedor. Seu fornecedor tem sempre o melhor preço. É meio engraçado isso, né? Pode até ser que seja, mas assim, é meio estranho no mercado que tem, sei lá, quantas centenas de empresas que compram e vendem energia, o seu fornecedor ser sempre o melhor preço. Então, assim, por isso que eu falo, busca uma empresa que só tem um interesse, que é você. Você é o ponto focal dele, né? Então, eu acho que vai ser melhor para o consumidor, vai ser melhor para o próprio comercializador, ele não vai ter que se preocupar com aquele consumidor, ele não vai ter que, ele vai fazer o negócio dele, entendeu? Vai ser melhor para todas as partes, né? Obviamente, tem muitas empresas grandes que eu admiro, que inclusive algumas eu trabalhei, que conseguem fazer isso. Tem empresas aí que não vendem energia para os seus clientes de representação, de gestão, eu acho isso maravilhoso, tá? Você vê empresas aí grandes, comercializadoras grandes, que nem levam a necessidade de compra de energia dos seus clientes para a sua mesa de negociação, tá? E realmente faz a diferença. Você vê com o cliente, a empresa ganha credibilidade, entendeu? Porque aí o cliente perpetua naquela empresa. Você vê que esses clientes, como eu acompanhei já, como eu falei, como eu já trabalhei nos dois tipos de empresa, você vê que os clientes da empresa que não negocia a energia da própria empresa estão lá há muito mais tempo, são clientes mais fiéis há mais tempo. A outra empresa tem uma rotatividade maior de clientes, entendeu? Então você vê que o consumidor com o tempo, porque é o seguinte, né, Fabíola? O consumidor ele é ingênuo no começo. Depois dos primeiros 5 anos de contrato, digamos assim, de algum jeito ele aprende do mercado. O mercado, a gente fala, o mercado é difícil, mas de tanto tempo nele, isso vai entrando por osmose, né? Você vai aprendendo do mercado, né? Você vai ouvindo tanto de tanta gente, e aí ele vai aprendendo, ele vai entendendo, ele vai olhando, ele vai vendo que tem coisas melhores, né? E ele acaba trocando de fornecedor e de gestor, né? Então, assim, aí a empresa de gestão acaba tendo uma rotatividade muito grande. Então,
Eu oriento, eu aconselho todos os clientes com qual eu falo, eu presto consultoria. Hoje eu não faço mais gestão, hoje eu trabalho com uma empresa exclusivamente, né? Mas alguns clientes me procuram, ex-clientes me procuram, pedem alguma consultoria, alguma orientação, e eu sempre falo isso, tipo assim, olha, continuem buscando uma gestão independente. Faça uma gestão independente. E depois, daqui 3, 4 anos, depois que terminar o primeiro contrato, que você tiver uma expertise maior, se você achar que não, agora eu consigo acompanhar e saber se como está trabalhando essa gestora e achar que deve ir para uma gestora que tenha a fornecedora tem uma gestora, ok, é uma opção sua. Mas principalmente na primeira ida para o mercado, logo depois da migração, no primeiro contrato, vá para uma gestora independente, entendeu? Acho que é o melhor benefício para o consumidor. Acho que ele vai ter mais sucesso nisso. Bacana, Fábio. Acho que essa clareza aí de papéis, né, e a questão do conflito é bem importante esclarecer. Acho que até vale a pena aqui que a gente tenha uma audiência bem diversa, pessoas de várias áreas do setor, por exemplo, até pessoal que trabalha em transmissoras, né, por exemplo, as transmissoras não são agentes da CCE, né? Então, por exemplo, só para a gente deixar claro, né, um fornecedor de energia, seja uma comercializadora atacadista, um agente varejista, uma geradora, tem que ser agente da CCE. Já uma Sim. gestora, não. Então, assim, as responsabilidades na CCE, de patrimônio líquido, uma série de limite operacional, a gestora ela não precisa. Então, ela é, digamos assim, do ponto de vista de peso de responsabilidade perante os agentes institucionais do setor, ela não precisa de autorização da ANEEL, por exemplo, né? Então, assim, só para o pessoal aí que está um pouco, às vezes, sem conseguir compreender onde é que fica essa gestora final, né? Ela é um grande consultor É que um vai consultor, atender, né? Que vai atender esse cliente. também aproveitando, foi muito bom você ter tocado nesse ponto, né, Fabiola? O gestor é um consultor, né? A gente chama de gestão, mas é uma grande consultoria especializada, né? E que também é muito importante que o cliente busque uma empresa séria, né? Porque assim, ela não tem nenhuma regulamentação, ela não é vinculada à CCE, à ANEEL, ao Ministério, a ninguém, a nenhum órgão superior, né? Ela não tem nenhuma regulação. Então é muito importante que você busque uma empresa séria, que tenha conhecimento, que tenha uma base de cliente sólida, que você tenha reconhecimento de mercado, que você tenha aí indicações, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita gente aí que se aproveita desse novo momento de mercado e se apresenta como consultor e gestor de energia elétrica, né? E, na realidade, não entende muita coisa, né? Então, assim, é uma boa deixa aí que você colocou, que, assim, busque um gestor, mas busque um gestor competente, uma empresa que tenha conhecimento e possa fazer um bom serviço, né? Isso é Legal. fundamental em qualquer área, assim como uma comercializadora, assim como uma geradora que tenha um know-how e que você não vai descobrir daqui 2, 3 anos que ela não vai te entregar a usina. Assim, são fundamentos que você tem que buscar para a contratação de qualquer prestação de serviço no setor elétrico, né? Legal. Acho que aquela analogia que a gente fez com o banco é por aí, né? Um consultor financeiro, ele, em tese, ele não precisa ser regulado pela CVM, né? Ele simplesmente presta ali um serviço de consultoria financeira independente, né? Então, acho que é um pouco um paralelo bacana aí para quem ainda está conseguindo estruturar na sua cabeça, né, esses diferentes agentes. Aí já queria passar por uma pergunta que é bem prática mesmo, Fábio. Você falou dos relatórios de 40, 30, 40 páginas, né? Aparentemente, o papel da gestora não é ficar enviando relatório, né? E se não é apenas isso, né? É enviar relatórios inteligentes, como você falou. Quais as principais funções da gestora, então, nesse contexto de mercado livre? Eu costumo dizer, né, que gestora não é só enviar relatório, né? Porque uma vez infelizmente, eu ouvi isso. Ah, mas é muito fácil ficar sentado no escritório só enviando relatório todo final de mês, né? Eu lembro que eu era mais novo, eu fiquei bem bravo com isso, né? Como todo mais novo, queria brigar, queria reclamar, falar, pô, não faço só isso, tudo. Hoje eu já nem ligo mais, né? Depois de um tempo você fala, tá bom, se você acha isso, né? Vou fazer o quê? E na realidade não, na realidade você, quando pega um cliente, né, Fabiola, pelo menos eu, e é o que eu oriento para as pessoas com quem eu converso, e é o que eu vou passar no curso, né, para as pessoas, o gestor é exatamente isso, ele é responsável pelo Mercado Livre, e não só manter no sentido de mantendo uma velocidade de cruzeiro, né, é buscar novas oportunidades.
É entender, por exemplo, assim, é, essa demanda está adequada, essa modalidade está adequada, tá? Tarifária, pô, e agora? Se eu mudar de azul para verde, se eu mudar de verde para azul, e se fizer uma mudança até de tensão, talvez, é, será que está na hora dele fazer uma eficiência energética? Porque eu sempre disse, eu até usei isso no curso anterior, né, de migração, na realidade, antes até do curso, quando a gente fez uma masterclass sobre como vender, né, migração, como conquistar o cliente, eu falei, né, que muita gente falava assim, eficiência energética é boa, mas é cara. E eu sempre falo o seguinte, então, para usar a migração como um discurso tipo, ó, migra, economiza e depois você investe em eficiência energética, né? E é bem isso que o gestor vai fazer. Pô, será que está na hora, então, de investir? Será que faz essa diferença? Analisar, por exemplo, eu estou com uma lista agora que um cliente me passou só para dar uma olhada. Ele falou, Fábio, o que você acha da sua opinião? E ele tem 30 e poucos clientes. E ele está fazendo isso, ele está olhando todas as alterações de demanda, de tarifa, de modalidade, para oferecer para o cliente dele. E a hora que você vê o benefício que ele vai oferecer para o cliente deles, os clientes dele, e o benefício que ele vai ganhar, né, porque ele ganha em cima disso, você fala, esse é um gestor que está sabendo cativar o cliente e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Então, o gestor ele tem isso. O gestor precisa ligar para o cliente. Como eu digo assim, eu costumo fazendo novamente uma analogia ao banco, quando os bancos criaram as carteiras private, né, para os grandes clientes, uma das exigências dos bancos, e eu posso falar isso porque minha esposa trabalhou muito tempo em banco, é de que os gerentes ligassem mínimo uma ou duas vezes por mês para aqueles clientes para saber o que você está precisando, o que o banco pode te oferecer, quais são as suas dificuldades, o que está acontecendo. E é esse o papel do gestor. Se o gestor ficar preso no escritório só preenchendo planilha, ele não está fazendo papel de gestão, ele está fazendo um papel de analista. Aí a gente tem que dividir, é uma outra divisão do mercado. Você é um analista ou você é um gestor de clientes? Entendeu? Se você é um analista, você está fazendo planilha, você está estudando o resultado. Se você é um gestor, você está apresentando o resultado para o cliente. Então você tem que ligar pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses para o teu cliente e perguntar para ele, olha, você está entendendo os relatórios que eu estou te mandando? Você está com dúvida? Você está vendo essa questão do imposto? Ó, teve essa alteração de imposto? Você entendeu o que aconteceu? Quando teve aquela alteração da DVEC, né, que alguns estados pararam de ter a DVEC, começaram a cobrar. Você está entendendo o que está acontecendo? Então, o gestor ele não é só um enviador de relatório, né? Ele é um cara que precisa conversar com o cliente, mostrar novas oportunidades para o cliente, perceber se ele está entendendo. Porque às vezes, numa dúvida que o cliente tem, Fabíola, você mantém o cliente, não só mantém o cliente, como às vezes ganha outros. Eu já tive casos de você ligar, às vezes, num bate-papo com o cliente, ou o cliente me ligar e falar, Fábio, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem um cara aqui, um vizinho meu de empresa, que tem uma empresa igual a minha, que me ligou com uma dúvida dessa. E eu queria saber se na minha empresa isso acontece. Aí você responde e tal, no final do conversa, você fala assim, cara, me passa o telefone desse teu amigo que eu vou bater um papo com ele. Aí você pega o telefone, como quem não quer nada, liga pro cara, e assim, você acaba tendo uma conversa com o cara, uma entrada numa outra empresa e de repente uma possibilidade de um novo cliente. Então, o gestor é muito mais do que só enviar relatório, entendeu? E às vezes eu estou vendo que as pessoas estão se confundindo, as pessoas estão perdendo a noção. Eu acho que um pouco porque o mercado perdeu um pouco a noção de funções e cargos. Acho que hoje a gente não tem mais noção do que são os cargos. A gente vê as ofertas de emprego, é analista, gestão, executivo de contas. Assim, a hora que você vê uma vaga executivo de contas, você acha que o cara vai ser praticamente o diretor de uma empresa, que assim, eu posso ser chamado de velho, mas eu vejo que executivo era um cargo elevado dentro de uma empresa, né? Hoje é um analista de gestão, né? É um cara que está lá, é quase um júnior, né? Às vezes, em alguns casos. Então, com essa mudança de cargos que as empresas estão oferecendo, as pessoas estão meio perdidas em relação ao que elas fazem. Tem um gestor de cliente, uma pessoa que faz gestão e representação de clientes, é um cara que está ligado diretamente ao consumidor, é aquele cara que vai oferecer o serviço, vai oferecer o produto, vai entender o que o cliente quer, entendeu? Então, ele é muito mais do que isso. E aí, na retaguarda dele,
Ele vai ter uma equipe, ou ele mesmo, não sei, dependendo, às vezes é uma consultoria de uma pessoa só, como eu fui por muito tempo, mas ele vai voltar para o escritório e aí sim, ele vai fazer os relatórios, ele vai preparar o material e vai enviar para esse cliente. Mas ele, como gestor do consumidor, ele vai oferecer oportunidades, ele vai enxergar o que aquele consumidor não está enxergando. Entendeu? Então, é essa a grande diferença. Então, eu vejo muita gente falando assim, olha, eu apresenta lá, faz os PowerPoints, as apresentações com relatórios maravilhosos. Assim, eu apresento para meus clientes, são esses relatórios que eu te entrego. Eu falo, tá, e que mais você entrega para ele, né? Os relatórios estão lindos, mas falta vida nos relatórios, né? Falta um pouco de gestão no relatório, né? Então, é isso que a gente tenta passar um pouco, é isso que eu passo. Eu acho que eu falo que é isso que no curso de migração deu um resultado assim que acabou gerando, né? Eu lembro que na última aula do curso várias pessoas acabaram pedindo o curso de gestão Gestão. que eu nem esperava, né? Não era nem uma ideia a princípio, né? No começo não era uma ideia tão rápida assim. A gente pensava nesse curso mais para o final desse ano, né? Exatamente por isso, porque assim é uma coisa mais prática, né? O dia a dia não é só aquela coisa teórica de mandar resultado, papel, e-mail, não, é uma coisa de se colocar frente a frente com o cliente, né? De apresentar resultado para o cliente, né? De ser realmente um gestor que ele está precisando, né? É bem interessante o que você está falando, Fábio, que me lembrou muito uma coisa que a gente aprende em marketing, que é o seguinte: uma coisa é o contato transacional, que é você ir lá e fechar um negócio e deu. Outra coisa é um contato relacional. Então, o que você está falando é que o gestor, ele não é apenas uma transação, é uma relação. Você realmente tem que cultivar aquilo, cuidar do cliente, né? Que eu acho que é um pouco essa mensagem que você está querendo dar aqui, né? Sim, sim. Legal. Bacana. Agora, última perguntinha. Para quem está começando aí, né, nessa vida de executivo de conta, analista de gestão, enfim, dica para quem está começando nessa área aí de gestão e representação de clientes. Bom, acho que assim, o mais importante, Fabílio, eu acho que é que a pessoa entenda que a gestão de clientes, ela envolve tudo, tá? É muito importante que a pessoa, ao que queira entrar na gestão de clientes, ele entenda que ele precisa ter um conhecimento, no mínimo básico, de todas as áreas do setor elétrico. E acho que é por isso que eu gosto tanto dessa área. Porque, assim, o profissional que faz gestão de clientes, eu acho que ele pode trabalhar em qualquer outra área do setor elétrico. Na área, obviamente, de comercialização de energia, digamos assim, né? Porque ele tem que entender do regulatório, ele tem que entender de back-office, ele tem que entender um pouco de front, de venda de energia. Obviamente, ele vai entender de preço de energia, o superficial, óbvio, o inicial, do tipo, o que influencia, como influencia. Então, a dica é exatamente essa. Não tente fechar numa coisa só. Não pense que você vai chegar e falar, olha, eu vou fazer esse curso de gestão do Fábio e vou virar um gestor de energia. Não, não tem um curso só para gestão, tá? E aí, fazendo, não é nem uma propaganda, tá? Sabe que eu não sou, como diz a Nath, eu era um hater dela, né? Para quem não sabe essa história, vai pesquisar, né? Vai ficar Essa aí. história é Mas, assim, ótima. a ideia toda da Red é isso que me trouxe para ser aluno da Red. Antes de ser professor da Red, eu era aluno da Red, sou ainda, né? Eu acho que é o mais legal. É que você tem que buscar algum lugar, exatamente por isso que eu busquei a Red, que você tenha muita informação sobre tudo. Eu sempre digo que, assim, você vai se tornar, numa hora ou outra, um especialista da sua profissão. Isso é natural. Conforme o tempo vai passando, você se torna um especialista. Só que tira um pouco aquela ideia de que o especialista é um cara que conhece muito sobre um assunto só. O especialista do nosso setor, do nosso meio, é um cara que conhece muito sobre muitas coisas, entendeu? E é isso que um gestor de energia ele é. Ele conhece muita coisa sobre muita coisa do setor de energia, da área de comercialização. Então, um bom gestor, ele vai conhecer sobre back-office, ele vai saber registrar contrato, ele vai saber migrar um cliente, porque ele vai saber enfrentar o cliente, ele vai saber ver preço de energia, ele vai saber comprar, vender energia, ele vai saber sobre flex, SASO, todas as informações, porque ele vai encarar o cliente de frente e vai saber dar todas as respostas para ele. Então é isso, abra o leque. E principalmente, que é isso que assim às vezes me deixa um pouco assustado, não queira virar um gestor do dia para a noite.
você não vai virar um grande gestor, ou você não vai conseguir 50 clientes de hoje até segunda-feira, entendeu? Vá com calma, vá aprendendo, procure empresas, procure pessoas que conheçam, façam cursos, estudem, assinem a rede, façam mentorias, entendeu? Vão se abastecendo de informação. No mínimo, vocês vão ganhar muito conhecimento. Sempre isso, né? Perfeito, perfeito. Porque é isso, é ganhar conhecimento de todas as áreas, ampliar o horizonte, não é uma coisa única, né? Gestão de energia não é uma coisa, um assunto único, né? É um assunto muito abrangente. Requer que realmente o profissional seja bem multifacetado, né? Acho que é bem isso que você está falando. Muito bom. Fábio, a má notícia é que o nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer demais aqui a presença no podcast. Fiquei bem feliz em te entrevistar. A última entrevista foi com a Nath, né? A Nath, as perguntas da Nath são mais cabeludas, as minhas são mais fáceis. A Red está sempre de portas abertas para você. E aquele recadinho final para os nossos ouvintes, fala um pouquinho do curso, que começa dia 27 de fevereiro de 2024, né? Obrigado, Fabiola. Obrigado, Red. Obrigado pela oportunidade de novo. Então, o curso começa dia 27 de fevereiro, vão ser 5 aulas. A gente dividiu as aulas, eu dividi as aulas nas primeiras 4 aulas, então a gente vai falar sobre a gestão por cada módulo, então fornecedor, na visão do fornecedor, na visão da CCE, então a gente vai dividindo, falando bem característico de cada área da gestão, para que na última aula a gente chegue e faça a gestão completa de um consumidor dentro de um mês. Então a gente vai pegar na última aula, vai ser uma aula bem prática, bem legal, vai fazer toda a gestão. Como você falou, vai ser praticamente uma continuação do curso de migração, então quem tiver tempo também aproveita, aí tem mais de um mês, assina a Red, entra na Red, vê o curso de migração lá, aproveita o curso, aproveita e faz essa continuidade. Vai ser bacana. O curso é bem nisso, bate-papo, eu sou bem nessa questão de ficar bate-papo, tirar dúvida, vamos conversar, vamos trazer história, convidar todo mundo aí para assistir o curso e bora para frente aprender a fazer gestão aí, manter os clientes e ajudar todo mundo aí com o setor elétrico na migração aí, na gestão de Mercado Livre, tem espaço para todo mundo aí. Muito legal, Fábio. Eu queria te agradecer demais. E antes de me despedir, aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Red felizes, deixe os seus 5 estrelas da sua avaliação aqui no podcast. Até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!